Vamos falar de uma eleição que não tem tanta tensão, que é uma eleição mais tranquila, que a gente já sabe o que vai dar, tá? Vamos falar da Venezuela e do democrata Nicolás Maduro. Há poucos dias das eleições na Venezuela, Luca, o candidato à reeleição Nicolás Maduro recomendou, olha só, um chá de camomila a quem se assustou com suas falas. A declaração foi feita após o presidente Lula demonstrar preocupação com o discurso de Maduro. Sabe o que ele falou, o Maduro? Que é possível que haja um banho de sangue se ele perder nas urnas. Uau! Ontem, o ex-presidente argentino Alberto Fernandes, que será um dos observadores da eleição na Venezuela, endossou as declarações de Lula e disse que se Maduro for derrotado, deve aceitar o resultado. Será? Líderes da oposição afirmaram que estão tendo dificuldades para credenciar fiscais eleitorais para acompanhar o pleito. A coalizão de oposição afirma que o site da autoridade eleitoral, olha só, da autoridade eleitoral, não está permitindo a impressão das credenciais de acesso aos centros de votação. Quanta transparência! A líder oposicionista, Maria Corina Machado, que foi impedida de disputar as eleições e era a favorita, diz que já enviou questionamentos ao Conselho Nacional Eleitoral. Me diga uma coisa, meu querido Luca Bassani, se o Nicolás Maduro não fosse de um regime de extrema esquerda, certamente já teria sido chamado de fascista há muito tempo. Será que ele vai... Porque tem gente aqui prevendo que ele pode perder a eleição. Se fosse uma eleição justa, até acho, mas me parece que do jeito que ele está fazendo, não pode entrar fiscal, não pode... Os candidatos principais de oposição não podem disputar, e agora ele fala que se perder vai ter um banho de sangue. Luca Bassani, como você vê a questão da democracia na Venezuela? Pois é, Capês, quando nós observamos na ciência política a teoria da ferradura, ela diz que os extremos estão muito próximos, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, no militarismo, no seu cerceamento à liberdade de imprensa, à liberdade de oposição, elas são muito parecidas. Então, de fato, só por se chamar bolivariano que Nicolás Maduro não é chamado de fascista, mas tem vários elementos que os assemelha a vários outros políticos extremamente radicais e que têm causado uma grande mácula nas democracias latino-americanas. Nós vemos que a fala do presidente Lula foi acertada e muito cobrada até por aquelas pessoas mais centristas da base, dentro da base do governo, de que não se pode ter uma tolerância com um governo que, de fato, quer pré-anunciar uma guerra civil caso não seja reeleito. Nós sabemos que o Maduro, ao longo desse processo eleitoral, proibiu vários inspetores internacionais, principalmente da União Europeia, de participarem das eleições do seu país por conta de terem sancionado membros do seu governo, assim como a oposição foi extremamente cerceada. Mais ou menos o que acontece no Irã, em que o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, tem que fazer uma lista e olhar candidato por candidato para permiti-los participar na eleição. Basicamente é o que faz Nicolás Maduro, e muitos daqueles candidatos mais competitivos ficaram fora, o que explica muito provavelmente a sua reeleição daqui a pouco, daqui a alguns dias, quando acontecer as eleições, o que não será surpresa a ninguém e será novamente uma grande preocupação ao povo venezuelano. Mais de 3 milhões que deixaram seu país durante os últimos anos, muitos para a Colômbia, tantos outros para o Brasil, e uma situação inflacionária, de miséria, do aumento da violência dentro do país, que deixam qualquer um estarrecidos, principalmente se pensarmos que nos anos 90, até mesmo no começo dos anos 2000, durante o governo Chávez, a Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina, conseguiu de fato tirar muitas pessoas da pobreza, mas à medida que o dinheiro foi acabando, não foram revitalizando a sua economia, diversificando, apostaram só no petróleo e foram, de certa forma, empurrando as partes mais democráticas, a oposição da participação livre da política, transformou a Venezuela naquilo que nós sabemos hoje. Realmente uma pena aquilo que a gente observa. Exatamente, Luca Bassani. E talvez, você bem lembrou, a teoria da ferradura, fosse necessária 4 para vestir bem no Maduro. Eu queria ouvir agora o nosso querido Cristiano Vilela.
Pois é, Capês, Maduro é um ditador. A Venezuela, ela vive uma ditadura travestida de democracia, que faz esse tipo de eleições de fachada, como estamos vendo, mas que na realidade não passa de um processo ditatorial. Maduro há anos no poder, Chávez já vinha há muitos anos no poder e com certeza o resultado que será colhido dessas eleições será realmente um resultado fraudado que vai dar mais mandato, mais poder, mais tempo de comando para Maduro. É importante que a comunidade internacional se posicione, especialmente o governo brasileiro. A Venezuela é um país vizinho. Não adianta o Brasil, o governo brasileiro, querer se envolver em questões lá no Oriente Médio, querer fazer defesa de lado no Oriente Médio, se aqui do lado, num país vizinho, o Brasil não se posiciona, não com uma fala dessa de relance, como foi feita nos últimos dias pelo presidente, mas o Brasil tem que se posicionar efetivamente em prol, em favor da democracia. Meu querido Guilherme Mendes, eu não sabia que chá de camomila protegia contra tiros. Que banho de sangue você cura com chá de camomila? Que receita é essa no mundo virtual e imaginário de Nicolás Maduro, o sucessor eterno do ditador Hugo Chávez, que só saiu do poder que o diabo lembrou dele? Por favor, meu querido Guilherme Mendes. Capês, o presidente Maduro receitou chá de camomila porque ele sabe que na segunda-feira, pós-eleição, caso ele venha a perder, vai haver uma histeria nacional. Na Venezuela, não, no Brasil. Porque muitas das pessoas que, primeiro, aqueles que acham que votam nos Estados Unidos, então estão fazendo campanha pro Donald Trump, que eu não entendo. Também agora estão querendo votar na Maria Corina Machado, mas não esquece que a eleição é aqui no Brasil, a gente vive no Brasil. Então estão preocupadíssimos com a eleição na Venezuela. E não só eu, como vários analistas, e vale aqui citar o brilhante Felipe Monteiro aqui da casa, entre outros, tem dito que as chances de Maduro perder essa eleição são muito grandes. O que vai acontecer depois da derrota, caso ela venha a se confirmar, a gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa. Aqueles que, por qualquer motivo, quando você conversava, falavam, não, mas e a Venezuela? Mas e lá na Venezuela? Na segunda-feira vão perder metade da força argumentativa, porque Maduro, se perder, espero que entregue o poder, é de se contar de se esperar uma democracia. Aí fica a pergunta, o que nós vamos falar da Venezuela se essa história realmente acabar? O Guilherme é um otimista, nós não temos né? O que Você fazer. vê, é uma ditadura cruel que força a população da Venezuela a viver em condições degradantes e o Guilherme acredita que temos eleições democráticas e que na segunda-feira, perdendo Maduro, será um gentleman que entregará as chaves do Palácio de Miraflores para o seu oponente. Vamos aguardar, nós estamos há menos de uma semana. Segunda-feira nós temos que voltar Aguardar o quê? Estamos há 20 anos vivendo uma ditadura, desde Hugo Chávez, agora Maduro. É que ninguém aceita que muitas vezes um povo pode sim manter um governante no poder. Nós vimos o que aconteceu na Bolívia agora há pouco tempo. Quiseram derrubar o sucessor do presidente Morales e o que aconteceu? Guilherme. A população foi lá novamente e deu um outro mandato. Debate pronto. Vamos Venezuela aguardar. é uma democracia ou uma ditadura? Eu não tenho dúvida que hoje é uma ditadura. Agora, eu nunca vi ditadura cair por meios democráticos, por eleição. Vamos ver se isso acontece. Se isso acontecer, então acho que não é tão ditadura assim. Então eu nunca vi. Guilherme, não, você vai me desculpar, mas aí você vai me desculpar. Ditadura se encerrar com eleição. Nunca vi. Você vai me desculpar. Eu já vi ditadura se encerrar com golpe de Estado, com insurgência, com guerra civil. Com eleição, eu nunca vi. Organizar a eleição, Guilherme, não significa que ela vai ser cumprida na sua integralidade. Vamos aguardar. E outro ponto também, você questionou a questão do porquê que no Brasil a gente está falando muito disso, mas é porque nós já tivemos milhões de venezuelanos cruzando a fronteira, entrando aqui no Brasil e grandíssima parte vivendo em situação de vulnerabilidade social. Acho que se tem alguém que deveria cobrar Maduro fora do poder, é o povo brasileiro que está pagando a conta dos vizinhos que estão entrando aqui usando os benefícios sociais e, óbvio, pelas leis brasileiras vão ser bem-vindos no território brasileiro. Porém, se dá para consertar o problema lá na casa deles, nós temos que lutar por isso sim, com certeza. Mas eu acho que nesse sentido o Brasil está fazendo o que deve. A declaração do presidente foi exatamente, vamos observar, vamos acompanhar. Eu queria ver a resposta do presidente. Ou ele está tomando uma camomila que não pode falar nada. Eu acho só que o chá de camomila
vai cair bem na segunda-feira. Até lá temos que aguardar um pouquinho. Agora, o Henrique Kriegner, eu queria também, depois de você, um comentário do Luca Bassani, que está conosco, né, Luca? Ô, Henrique, o Guilherme Mendes, ele fala uma coisa que eu acho verdadeira. Nenhum regime ditatorial cai pela força do voto. Será por isso que Maduro disse que se ele perder a eleição, haverá um banho de sangue? Queria ouvir você. Qual o risco desta ditadura vendo-se afrontada por uma eleição em que, mesmo uma eleição manipulada, ela pode perder? Qual o risco dela entregar de bandeja para a oposição democraticamente uma cadeira que foi conquistada à força e se mantém às custas do terror? É importante a gente lembrar também, Capês, que não só ela se mantém por meio da força política, mas são inúmeras as denúncias de envolvimento do próprio regime de Maduro e lá na época de Chávez também, mas inclusive com o narcotráfico. Então nós temos aí uma série de coalizões que podem existir e que não vão facilmente aceitar abrir mão do poder de uma forma tão livre e democrática. E eu acho que é importante considerar também o momento que a Venezuela está vivendo. A crise econômica, embora eles tenham tido um crescimento aí de 5% no PIB, mas foi por mais de uma questão natural, como aconteceu também na Argentina na semana passada, por conta das condições climáticas, não é reflexo, né, de uma política econômica bem sucedida, que a gente sabe que não acontece. As pressões políticas que têm acontecido por parte de antigos aliados da própria América do Sul e América Latina. Então, todo esse cenário, ele compõe por um período de extrema pressão. Pressão, inclusive, que fez, isso é um fato pouco noticiado, mas quem acompanha aqui na Jovem Pan fica sabendo de primeira mão, fez o próprio presidente Maduro a se reunir com lideranças evangélicas e católicas algumas semanas atrás e fazer um ato de declaração de fé de que ele é cristão, seguidor de Jesus Cristo, trazendo e que a igreja evangélica vai ter uma parte ali no seu próximo governo, como não teve nos últimos 20 anos, mas do nada ele mudou de cabeça. Então, tem um ponto interessante aí que a gente analisar esse contexto bem complicado do Maduro e a parte econômica também que não tem ajudado. Eu fui fazer uma pesquisa, Capês, bem rapidinha, de quanto é que custa uma caixinha de chá de camomila na Venezuela. E hoje, essa caixinha, ela custa em bolívares o dobro do salário mínimo, que ainda é de $4, tirando os trabalhadores governamentais. Mas ela custa no mercado o dobro do que alguém pode ganhar por um salário mensal. Essa é a Venezuela de hoje. Ô, Luca, quer dizer então que se alguém tomar um tiro, sai mais barato tentar ir para o hospital do que comprar um chá de camomila na Venezuela. Como você vê essa fala do Maduro de que haverá um banho de sangue? Ele quer deixar todo mundo vermelho após as eleições? Olha, Capês, acho que é importante a gente dizer que a democracia ela não se vive no dia da eleição, ela é um processo contínuo em todas as esferas da sociedade. Então, quando a gente fala que pode, de fato, um resultado eleitoral inesperado acontecer, essa é apenas uma nuance dentro de tantas esferas da sociedade que devem ser analisadas. A gente não pode esquecer que o Hugo Chávez aumentou o número de juízes da Suprema Corte, acabou com a independência do judiciário e, de fato, o executivo controla o judiciário e todos os juízes, todas as decisões que passam sobre o crivo do próprio governo. A Assembleia Nacional, que já foi de oposição durante os primeiros governos Maduro, ela também foi dissolvida. Então, a gente vê que em várias esferas, as próprias telecomunicações, redes de TV que não são alinhadas com a dinâmica e a retórica do governo, elas perderam a sua concessão do direitos de rádio e TV, assim como nós temos do Brasil também essas concessões, o governo chavista e de Maduro acabaram caçando. Então é muito fácil dizer que pode haver uma democracia caso Maduro perca, mas em todos os outros aspectos a Venezuela deixou de ser uma democracia há muito tempo, se nós formos comparar com as legítimas democracias espalhadas pelo mundo, onde os três poderes são independentes e agem de maneira harmônica. Nós temos a independência da imprensa para falar bem, falar mal do governo, seja como for, e também dos candidatos da oposição de se reunirem em partidos, viajarem pelo país, fazerem as suas campanhas e eventualmente até ganhar. Isso que a gente não observa na Venezuela, pode até ser que seja o primeiro caso de uma democracia de um único dia só, o dia da eleição, mas os outros 364, infelizmente, sabemos que é uma ditadura. Bom, muito difícil que haja democracia só no dia da eleição. A tendência é que a ditadura influencie nessa eleição. A doutora Raquel Galinatti quer fazer o seu comentário, porque depois, Luca, eu quero te ouvir sobre a questão da guerra na Ucrânia. Mas antes eu quero ouvir a Raquel Galinatti. Raquel Galinatti,
difícil a vida de um policial no regime ditatorial, que você não tem liberdade para investigar, né? E é preocupante, viu, Luca? Porque tem uma palavra que foi proferida e dita aos quatro ventos, que é o genocídio, que é o tal do genocida. E quando Maduro diz que em pleno século XXI o destino da Venezuela depende de sua vitória, caso contrário, a Venezuela assistirá um banho de sangue, isto, pelo nosso Código Penal, não só aqui nacional, mas internacional, é uma verdadeira fala genocida, é uma ameaça de um genocídio claro e transparente. Então, já está causando desconforto e preocupação a decisão da ministra do TSE, Carmen Lúcia, em enviar 2 servidores do TSE para fiscalização dessa farsa eleitoral, dessa farsa democrática que está ocorrendo na Venezuela. Será que haverá um endosso para essa farsa? Será que é isso que pretende ali os correspondentes enviarem? Até porque o Celso Amorim, ele passa pano de forma reiterada, ele está parecendo um perfeito faxineiro de falas atrapalhadas e genocidas do próprio Maduro. Muito bem.